Fala, futuros combatentes do ar! Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a quarta aula da playlist rumo à Épica. Nesta quarta aula, eu continuo a correção da prova A de 2022, onde eu estarei corrigindo das questões 42 a 43. Beleza? Então, como dizia a minha avó, chegou a hora da cobra fumar. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então a nossa aula 4, tá? Aqui na questão 42, ela estava dizendo o seguinte: uma caixa d'água em forma de paralelepípedo retângulo possui um sistema simples de aferição do volume de água que pode ser construído de acordo com as seguintes instruções: amarrar uma garrafa plástica vazia e fechada na extremidade de uma linha. Amarrar um peso simples na outra extremidade da mesma linha. Com a caixa d'água vazia, jogar a garrafa dentro, deixando a extremidade com peso para fora da caixa e marcar na parede a altura alcançada pelo peso em relação ao fundo da caixa. Com a linha esticada, encher a caixa d'água, mantendo-se a garrafa boiando na superfície da água, até o limite da caixa, quando novamente marca-se na parede externa a altura alcançada pelo peso em relação ao fundo da caixa, mantendo-se a linha esticada. Considere que a caixa receberá água com uma vazão constante até encher. Então, isso aqui é importante, olha, vazão constante. Então, vai ser uma vazão linear. Isso vai deslocar de acordo com uma reta. Tá? Vou deixar isso aqui marcado que é importante. Esse sistema simples de aferição fornece uma relação entre o tempo para encher a caixa d'água e a altura do peso. Então, a relação, também outra coisa importante, é entre o tempo para encher a caixa d'água e a altura do peso em relação ao fundo da caixa, tá? Um gráfico que pode representar, que pode expressar melhor, né? Essa relação desde o momento em que não há água na caixa até quando ela está cheia, é melhor representado em. Aí estão aqui as 4 alternativas. Qual gráfico que representaria melhor essa situação? Gente, eu fiz um desenho aqui de acordo com as instruções, tá? Então, o que nós vamos observar aqui Opa, deixa eu voltar aqui. Passou para outra questão. Só um minuto. Então, tá aqui, ó, o nosso desenho. Tá? Olha bem. Um fio esticado, o peso lá em cima e a garrafa no fundo, ela colocada no fundo. Então, observa que o fio está esticado aqui, a altura inicial. Observa que o tamanho do fio, né, que vai ficar esticado, ele não pega totalmente, o fio não pega totalmente o fundo da caixa, tá? Então, o que vai acontecer agora? Conforme eu vou colocando água, né, a altura do peso, ela vem diminuindo, ó, em relação ao fundo da caixa. Ele estava nessa altura, né, em relação ao fundo da caixa, ele vem diminuindo, ó, a altura conforme vai enchendo a caixa d'água, até encher totalmente a caixa. Então, o que acontece? Ele vai estar numa determinada altura, conforme vai enchendo de água, né, essa altura ela vai diminuindo em relação ao fundo da caixa, até, né, a garrafa chegar na borda da caixa aqui, ó.
Só que ele não chega a atingir o fundo aqui, porque vai ter um espaço, né? Entre o fio e o fundo da caixa. Então, o gráfico que melhor representa isso, olha lá, o que acontece? A altura do peso vem diminuindo conforme vai enchendo a caixa em relação ao fundo da caixa. Seria a alternativa A de Amora, tá? Porque ele sai de uma altura e vem diminuindo, olha lá, o peso ele vai abaixando, 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 abaixando. Então o gráfico seria este daí, ó, alternativa A. Não se mantém a altura constante, ele não sai da altura zero, que seria no caso a letra C, né? E também ele não vai aumentando a sua altura, que seria no caso do D, para depois diminuir. Tudo bem? Então tá aí, ó. É um exercício simplesmente analisar um gráfico de uma função. E por que acabou se tornando uma reta, né? Porque eu estou com uma vazão constante, então é uma vazão linear. Tudo bem? Tá aí, então, a solução da nossa questão 41. Vamos lá para a questão 42. Desculpe aí, era a solução da questão 42, né? Vamos para a questão 43. Show? Então vamos lá. Questão 43. A questão 43 está dizendo o seguinte: na figura, as retas R e ST são paralelas. Então a reta R, a reta S, essa T são paralelas. O ponto C é intersecção dos segmentos RB e AP e pertence à reta S. As medidas dos ângulos D e C, então o ângulo com vértice em E, FRC, o ângulo com vértice em R, EPC, com vértice em P, e CAR, com vértice em A, são em graus respectivamente iguais a 7 beta, 7 alfa, 4 alfa e 4 beta, tá? Então, respectivamente. Então, o ângulo DEC, 7 beta, FRC, 7 alfa, EPC, 4 alfa, CAR, 4 beta. Tudo bem? A medida do ângulo ECR é igual a, aí estão aqui as nossas alternativas, 30 graus, 45 graus, 60 graus ou 90 graus. Então, o que o exercício quer saber? O ângulo aqui, ó, o ângulo ECR, tá? Quer saber a medida deste ângulo aqui, que é a soma de dois ângulos aqui na figura. Ok? Então, vamos lá, vamos marcar o que nós temos. O ângulo DEC, tá? Que seria este ângulo que eu vou anotar aqui com vértice em E, ele mede, essas são as informações que nós temos, mede 7 beta, o ângulo FRC mede 7 alfa, então FRC, tá? 7 alfa. Esses são os dados que o exercício está nos fornecendo. 7 alfa. O ângulo EPC, 4 alfa. Então, EPC, vértice, EPC, mede 4 alfa. Então, vamos marcar aqui 4 alfa. E o ângulo CAR mede 4 beta. CAR, ângulo CAR, CAR, 4 beta. O que a figura está fornecendo? Né? Como que eu vou estar resolvendo esse exercício? Né? Olha, é feixe de retas paralelas cortadas por transversais. O que eu vou observar aqui primeiramente? Entre a reta R e a reta T, tá? Elas estão sendo cortadas pela transversal PA. Os ângulos, o 4 alfa e o 4 beta, eles são chamados de colaterais internos.
Os colaterais internos, a soma tem que dar 180 graus. Então, 4α mais 4β tem que ser igual a 180 graus. Ok? Bem, se eu dividir tudo isso daqui por 4, só para a gente tirar uma relação aqui, ó. O que eu vou ter? Que alfa mais beta é igual a 45 graus. Show? Vou deixar essa equaçãozinha aqui marcada aqui, ó. Equaçãozinha, ó. Bem, o ângulo 7β e este ângulo que eu vou marcar aqui agora em verde, vendo? Este ângulo aqui que eu estou riscando em verde aqui, ó, tá? Na figura. Eles são também colaterais internos, ó, tá? Por quê? São dois ângulos entre duas paralelas cortados por uma transversal, a paralela R com a S. Então, o ângulo verde e o 7β são chamados também de colaterais internos. A soma entre eles tem que dar 180 graus. Então, aquele ângulo verde, ele vai medir 180 menos, que é como a soma tem que dar 180, 180 menos 7β, tudo bem? A outra parte do ângulo que eu quero calcular, que é este ângulo que eu vou anotar agora aqui, em azul. Observa que é um ângulo também formado por duas paralelas, que é a S e a T, pela transversal RB. Então, olha, o 7α e este ângulo azul são colaterais internos. A soma tem que dar 180. Então, aquele ângulo em azul, ele vai medir 180 menos 7α. Tá? O ângulo que eu quero saber. Olha, o ângulo que eu quero saber é o ECR. Então, observa que o ângulo ECR, aí na nossa figura, o ângulo ECR, ele é a soma do ângulo verde, que é o 180 menos 7β, mais o ângulo azul ali, que eu marquei, que é o 180 menos 7α. Tá? O que a gente pode tirar daqui, então? Que ECR, 180 somando com 180 vai dar 360. Menos 7β com menos 7α. Eu vou tirar o menos 7 em evidência. Vai sobrar alfa mais beta. Tá? Só que alfa mais beta, da equação 1, eu tenho que alfa mais beta é o quê? 45 graus. Olha aqui. Tá? Então, o nosso ângulo ECR será igual a 360 menos 7 vezes o 45 graus. Show, galera? O ângulo ECR, 360 menos 315. 360 menos 315, 45 graus. Resposta alternativa B de bom, B de bola, tá? Então, essa questão 42 estava envolvendo feixe de retas paralelas cortadas por transversais, tá? Vocês encontram aí videoaulas minhas aí no canal sobre este assunto, tá? Que tá lá dentro da playlist Geometria Plana, Conceitos Básicos. Tudo bem? Galera, aqui eu estou encerrando então essa nossa quarta aula, tá? Qualquer dúvida em algum dos exercícios, deixe aí
nos comentários, que eu terei o maior prazer em atendê-los. Não esquece de dar um positivo aí, vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer, para eu também poder ajudá-los. E se inscreva para ter notificações de novas aulas. Tudo bem? Logo, logo estarei lançando a quinta aula, onde eu vou continuar a correção dessa prova. Show? Galera, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!